Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira e estou voltando aqui para fazer a segunda parte do vídeo que eu falei aí sobre a geração que não passaria. Dei uma explicação ali sobre a volta de Jesus, a presença de Jesus, o que é a geração que não passaria e por aí vai. Mas em Mateus 24, ali no finalzinho do texto, quando Jesus já está fazendo algumas comparações, ou seja, falando algumas parábolas, dando sentido mais simples para que aquelas pessoas que o estavam ouvindo entendam o que ele estava falando, aqui a partir do versículo 45 tem a parábola ou a comparação do escravo fiel. As Testemunhas de Jeová acreditam que o escravo fiel é uma profecia, ou seja, seria um grupo de pessoas que surgiria na igreja ou no meio dos cristãos lá pelo fim dos tempos. E que essas pessoas seriam as pessoas responsáveis por liderar a congregação, liderar a igreja, liderar os cristãos, e esses caras seriam os caras responsáveis por dar alimento espiritual ao restante do povo, ao rebanho. Eles seriam os pastores e o restante de cristãos seriam o rebanho, as ovelhas, ok? Só que esse texto não se trata de uma profecia, ele se trata de uma comparação, ele se trata de um simbolismo. Do mesmo jeito que Jesus fala sobre figueira nesse texto, e ele não está falando que uma figueira surgiria e serviria de símbolo, do mesmo jeito que ele fala sobre um homem estar pronto para impedir que a sua casa seja assaltada, isso não é profecia. Todos os outros são simbolismos, são comparações. Jesus ele usa termos simples para que as pessoas tenham certeza do que ele está falando. Existe uma parábola na Bíblia que fala que o reino de Deus é como um homem que encontrou uma pérola num terreno. E ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha e comprou esse terreno para poder ter a pérola. O reino de Deus seria como se fosse isso, ou seja, eu sei que tem algo precioso ali. Então eu vou deixar tudo para trás e vou para esse algo precioso, porque esse algo precioso é o que realmente importa. É disso que o texto está falando. Existem outras comparações. Evangélicos, por exemplo, se equivocam também em questões de parábolas, quando eles falam, por exemplo, sobre inferno de fogo. Sempre usaram para mim, eu vi isso acontecer dentro da igreja evangélica muitas vezes, de usarem a parábola de o rico e Lázaro para provar que o inferno de fogo existe. Naquele momento em que o homem está lá numa chama, está com muita sede, e ele pede para que Lázaro, pelo menos molhe o seu dedo numa água e bote na sua língua. Muitas pessoas vão lá e dizem, ó, tá vendo aqui, ó, Jesus falou que o inferno existe e que as pessoas vão para lá. Mas eu não posso levar aquilo como literal, porque se aquilo for literal, então um monte de coisas é estranho. Porque, por exemplo, quem estaria no inferno poderia ver quem está no céu. Quem está no céu poderia ver quem está no inferno. Olha só que absurdo. Inclusive, o Lázaro nem pode ir lá matar a sede do rico porque há um grande abismo que separa os dois. Jesus está fazendo um simbolismo, Jesus está fazendo uma comparação. Jesus está meio que contando um conto de fadas para poder explicar para aqueles seus ouvintes o que ele quer ensinar. Veja que, por exemplo, Abraão poderia falar com o rico poderia falar com o Lázaro lá no céu ou no seio de Abraão e o cara lá no inferno. E outra, se a gente for levar para o lado literal, a gente entende que o Lázaro só foi para o seio de Abraão porque era um homem pobre. Só por isso. Não porque ele aceitou Jesus, não porque ele reconheceu Jesus como Messias, como rei, se arrependeu dos seus pecados. Não, ele só foi para o seio de Abraão porque era pobre. E o rico só foi para aquele lugar de chamas porque era rico. Só por isso. Então, ou seja, a Bíblia condena os ricos, todos os ricos vão para o inferno, todos os pobres serão salvos? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu vejo pessoas emendando, né, outros versos bíblicos para provar que os ricos não vão para o céu, que o capitalismo é do demônio e por aí vai. Então, ou seja, não é literal, é uma comparação. O texto de Mateus 24, a partir do versículo 45, diz assim, sobre o escravo fiel. Quem é realmente o escravo fiel e prudente a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos, para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo se o seu senhor, quando vier, o encontrar fazendo isso. Digo a verdade a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens.
Mas se aquele escravo mau disser no coração, meu senhor está demorando, e começar a espancar os seus co-escravos e comer e beber com os beberrões, o senhor daquele escravo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá com a maior severidade e lhe designará um lugar entre os hipócritas. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Então, ou seja, Jesus ele está falando aqui uma comparação sobre fidelidade, sobre estar pronto para a volta dele, para a manifestação dele, para quando ele vier estabelecer o seu reino. E aí ele fala, se o escravo for fiel, ele vai ser recompensado. Se o escravo é infiel, ele vai ser punido. Em momento nenhum Jesus disse, surgirá um grupo, surgirá alguns homens que serão o escravo fiel e vocês precisam obedecê-los. Não, não tem isso. Você pode ser um escravo fiel, como você também pode ser um escravo infiel. Aí vai da sua escolha, aí vai do seu livre-arbítrio. Escolha ser um escravo fiel para quando Jesus voltar você ser recompensado. Não escolha ser um escravo mau, porque senão você vai ser punido. É disso que o texto está falando. Então, ou seja, eu quero ser um escravo fiel. Eu quero estar fiel, eu quero estar cuidando das coisas que Deus colocou nas minhas mãos. Lembra da parábola dos talentos ou das moedas e tal, que o homem deixou moedas com alguns empregados e viajou? E quando ele voltou, o que tinha recebido 5 agora tinha 10, o que tinha recebido 3 agora tinha 6, e o que tinha recebido uma tinha só uma mesmo, porque ele enterrou. É exatamente a mesma coisa. Algumas pessoas vão administrar as coisas de Deus de maneira correta. Algumas pessoas vão enterrar os talentos que Deus lhe deu, para quando Jesus voltar, falar, não, o senhor é muito severo, então eu fiquei com medo aqui de agir de certa forma, e sei lá, então tá só aqui a mediocridade que eu tenho. As responsabilidades que me foram entregues, eu executei só dessa forma aqui porque eu tive medo. E aí Jesus vai falar, boy, você sabia que eu era alguém que se deve temer e ao invés de produzir, de prosperar, de ser responsável, você não foi? Então, aquele que recebeu 5 moedas vai ter mais, o que recebeu 3 moedas vai ter mais, e o que recebeu só uma e não administrou vai ter menos, até o que é dele vai ser tirado. Então, é disso que o texto está falando. Jesus não está falando aqui que surgirá um homem que dará moedas de presente para alguns cristãos, e que não é isso, gente, não é literal. Entende? Não é literal. Vamos tomar cuidado com essas coisas. Eu vejo isso tanto dentro das Testemunhas de Jeová, como eu vejo isso também dentro do meio evangélico. Pegar textos que dizem uma coisa e interpretar de outra forma. Às vezes até em coisas bobas, como por exemplo, eu já vi pessoas criar um símbolo, um simbolismo sobre as 5 pedras que Davi escolheu quando foi lá enfrentar Golias. E aí muita gente interpreta que aquelas 5 pedras simbolizavam o Pentateuco. Então, ou seja, Davi tinha ali o Pentateuco guardado no bolso, porque cada um ali simboliza os 5 primeiros livros da Bíblia. Não tem nada a ver com isso, não tem absolutamente nada a ver com isso. Provavelmente Davi tenha pego 5 pedras porque haviam mais 4 gigantes da família de Golias, e quem lê o texto sabe disso. Então ele provavelmente entendeu que ele deveria matar Golias, e se os outros gigantes viessem para enfrentá-lo, ele teria que matar os outros 4 também. Provavelmente foi isso. E não porque as pedras eram místicas ou tinha algum símbolo místico ali para Davi ou para Deus ou para seja lá quem for. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, deixe aqui o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo.